para depois postar para quem faltou, depois pegar o conteúdo, tá? A ideia básica é essa, tá? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Pastor Júnior, eu quero começar com aquele testemunho, tá? Eu vou apresentar o vídeo. Inclusive, eu até entrei um pouquinho atrasado, porque eu estava no discipulado com ela agora. Ah, tá. Eu vou apresentar o vídeo. Oi, gente. Estão ouvindo? Meu nome é Samantha. Sem vídeo, só áudio. Do México. E aí? Tá. Vamos de novo, né? Espero que dê certo aqui. Peraí. Okay. Ô, pastor, da outra vez a Priscila sugeriu que o senhor começasse a rodar, depois compartilhasse, lembra? Tá, foi isso mesmo. Oi, gente. Meu nome é Samantha. Eu sou do México. E aí? Começar a rodar e depois compartilhar, né, Polly? Isso, da outra vez deu certo. México. E aí, minha formação, eu cresci em uma família católica, creyente, né, muito religiosa, por lo tanto, cresci assim, mas como fui crescendo, né, fui perdiendo un poco el verdadero significado de tanto de la religión como de Dios. Ahí yo viajé para Canadá, conocí a Mateus, ahí él me acercó con un pastor en Nájimo, y ahí a partir de ese momento, que fue hace aproximadamente más de un mes, eu estou en un proceso de redescubrir a Deus, de redescubrir la Biblia, né? Es un proceso complicado porque tengo muchas ideas en la cabeza, mas acho que me ha servido mucho escutar os diferentes pontos de vista de toda a gente que fala na conversação, né? Aí o pastor se ha prestado muito para conversar também, particularmente comigo, para esclarecer algumas dúvidas que tenho ainda, né? Em relação, porque eu sei e reconozco a Deus de muitas maneiras, mas ainda por muitas coisas eu empecé a generar mais dúvidas, né? Mas sinceramente eu acho que me ha servido muito para mi crecimiento espiritual, que es algo que venía buscando desde hace mucho tiempo y no había podido resolver. Agora eu acho que espiritualmente estou mais tranquila, consigo fazer algumas coisas más pensando en Dios, más pensando en este tipo de cosas, resolver poniendo mi entendimiento, ¿sabe? Como no precisamente mi destino, más sí encomiendo mi vida todos los días a Dios, mis decisiones,
y acho que eso me ha ayudado mucho más a estar más tranquila y todo más. Así que acho que es todo. Muito obrigada. Desculpen mi portugués, eu trato. E acabou. Muito obrigada. Pastor, realmente a moça parece que está falando bem o português. E explica aí como é que está sendo essa experiência, pastor. Pois é, ela falar um pouquinho aí do português me ajuda bastante, né? Porque eu tenho experimentado aí de um dom de línguas, que é essa questão de realmente Muito entender bom, pastor. aquilo que é o outro idioma, né? E às vezes ela empolga com alguma fala e ela vai falando e fala rápido, né? Uhum. E assim, e aí eu faço, agora espera um pouquinho e repete. Aí ela começa a rir, e aí ela repete e tenta me ajudar a entendê-la. A Samantha, ela começou a frequentar o PGM, que se reúne às segundas-feiras, né? Uhum. No caso, a gente faz online, pelo Zoom mesmo. Uhum. E a partir daí nós propusemos um estudo bíblico, e aí conseguimos articular isso. A gente está fazendo as lições, né? Bom, pastor. E Que hoje bom. a gente pôde orar aqui, agradecendo. Inclusive, ela orou, colocando a vida dela, entregando a vida dela ao Senhor, Que bom, pastor. colocando a vida dela diante do Senhor e dizendo que Bom, quer viver aquilo que é a vontade de Deus, né? que bênção. Então, ela já vinha sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos viram, né? Quando ela fala que ela tem encomendado, né? Colocado a vida dela diante do Senhor, Uhum. né? Tem ali exercido essa fé e buscado, fazendo as coisas pensando naquilo que Deus realmente espera, né, dela nesse tempo. Assim, tem sido realmente um tempo rico, um tempo de muitas bênçãos, de muito conhecimento, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Vem de uma cultura católica mexicana, com todos aqueles rituais severos que acontecem lá, né? De uma vivência muito forte, ela formada em filosofia, então tem também uma influência grande por muitas filosofias desse tempo, mas como a palavra de Deus traz luz, né? Eu estou assim, eu termino o discipulado e fico assim feliz, encantado, né? Com esse poder da palavra de Deus, né? Desmistificando, trazendo a verdade, pondo fim aos sofismas, né? E aos conceitos que são meramente humanos, né? Assim, uma pessoa que realmente tem experimentado de Deus, e louvado seja Deus por isso, né? Tenho aproveitado e discipulado com ela lá, o Mateus também, né? Alinhando algumas coisas sempre ali, que é o rapaz que namora ela, né? Mateus Mariano, né? Mateus, filho do Márcio e da Erlinda. E ela está no Canadá, essa moça? Ela está no Canadá, ela mora com a família dela lá, exatamente. Que bom. Ela não mora no Brasil, não, né? Não, moram no Canadá. Os pais dela são... Os avós, na verdade, ainda estão no México, os outros irmãos no México. Só veio ela e os pais para o Canadá. Que bom. Que alcance maravilhoso, né, irmãos? Um alcance extraordinário, né? Glórias a Deus por isso, irmãos. Deixa eu ouvir aqui. Eu quero que os irmãos também falem mais como tem sido a experiência dos irmãos, porque, na verdade, esse grupo aqui só faz sentido com a operação dos irmãos, com os testemunhos dos irmãos. Eu sei que tem muito movimento aí acontecendo, né? E, assim, eu queria... uns estão acontecendo mais rápido, os outros vão no processo, não é? Com mais oração, que vai exigir mais oração, mais empenho, mas estão acontecendo. O importante é isso aí. Elcimar, conta aí para nós como é que está sendo a sua experiência. Depois a Poli, tá? Rapidinho, vocês vão resumir, tá? Só para a gente não demorar muito. Joia. Bom, então, a experiência com o Felipe tem sido excelente. Felipe é filho da Lúcia, né? Nossa igreja, assim, uma transformação maravilhosa que esse rapaz está passando, passou, Glória a meus Deus. irmãos. Ele, assim, a cada dia, ele vê essa dependência e reconhece a necessidade de estar caminhando com Deus. Glória É uma alegria estar conversando com ele, assim, 2, 3 vezes por semana, né? Porque a gente vê uma pessoa que está transformada e ele já está botando para fora isso, de maneira, assim, nas nossas conversas, né? Falando da intenção de estar presente junto com os colegas de trabalho, já para que eles vejam essa mudança nele, porque isso é palpável, é visível, né? E muito interessante isso. Ele até falou comigo assim, eu gostava muito dessas músicas country, essas baladas assim, né?
que rola muito por aí, eu já não tenho essa vontade. Eu tenho ouvido a mãe dele, a Lúcia, tem colocado alguns louvores tão bacana. Então, assim, eu já não tenho aquela vontade que eu tinha de fazer aquilo que eu fazia. Então, ele já começa e ele vê essas diferenças, né? Graças a Deus. E é a necessidade de oração que ele está falando, sabe? Assim, tem orado, tem procurado estudar. Então, a resposta que ele tem dado no discipulado, nós terminamos a quarta lição, ou seja, finalizamos, né? Uhum. Mas eu tenho mais uma reunião com ele, quero conversar mais alguns detalhes e depois a gente vai disparando mais algumas coisas para ele. Mas, assim, tem sido muito bom. E o Samuel, eu tive o primeiro contato com ele semana passada. O Samuel já é um cara, assim, de uma expertise bastante interessante. É um cara estudado, trabalhador, trabalha na parte de medicamento. Um cara bem aberto, né? Mas com ele vai ter que ser, acho que uma vez por semana, o horário de trabalho dele, parece que trabalha em home office, tem hora que viaja. E hoje, depois dessa live aqui, vou estar com ele já. Mas, assim, está muito animado, um cara, assim, aberto mesmo, sabe? Legal. E desejando, assim, de partilhar de Jesus, né? Conversar. Eu sinto nele, assim, uma vontade de botar para fora aquilo que ele conhece ele conhece já de Jesus, mas ele precisa compartilhar e reorganizar algumas ideias. Legal. Mas tem sido muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, Polly, como é que está sendo lá? Boa noite, irmãos. Eu comecei ontem foi o primeiro encontro com a Cláudia. E a moça, ela tem 31 anos, que o pastor compartilhou para que eu pudesse discipular. Ela é uma moça que já conheceu Jesus, já fez uma decisão, mas por uma questão pessoal, ela se afastou do Senhor. E aí manifestou esse desejo de reaproximação, mas com muitas reservas, sabe? Muitas reservas e muita desconfiança ainda. Ontem o nosso primeiro encontro foi mais para eu explicar para ela como ia ser a dinâmica e para a gente se conhecer melhor, né? Aí eu compartilhei a lição com ela. No caso dela, ela trabalha com salão, então o dia dela é até mais tarde, muito cheio. Então, a gente agendou todas as segundas às 20 horas. Então, eu já compartilhei a lição com ela e ela vai ler durante a semana e na segunda vai ser o primeiro encontro junto com a lição. Mas nós fizemos um trato de conversar durante a semana, mesmo não sendo discipulado, mas manter o contato, mensagem para ver como está, né? Como que está a semana, para o contato não ser só na segunda-feira. Então, Como que é o nome da menina, Poliana? Como é o nome da moça? Cláudia. Isso. Ok. Emiliana... O pastor, desculpa interromper. Qual é a origem dela? Ela veio do catolicismo? Como é que é a história dela? Só para conhecer um pouquinho. Os pais dela são de uma cidade do interior e ela mora em Ipatinga há 10 anos sozinha, já. Sim, mora sozinha. Então, ela já se estabeleceu aqui em Ipatinga já há um tempo, né? Como eu disse, ela tem algumas reservas. Eu não sei se ela já teve algum tipo de problema na igreja que ela frequentou, porque ela foi membro de uma igreja antes. Então, assim, não foi uma conversa tão aberta. Então, algumas coisas eu não sei. Eu sei que ela já teve uma experiência com Jesus, de até exercer algum tipo de ministério, mas essas questões mais profundas da origem, da família, eu ainda não consegui descobrir. No momento de oração, ela pediu muita oração pela mãe e a irmã. Ela é irmã, tem 3 irmãs e 2 irmãos. Só ela mora aqui em Ipatinga. Ela divide a casa com alguém. Mas as informações vão ter que ser pescadas aos poucos, porque ela é um pouco resistente assim para compartilhar. Então, os irmãos podem perceber que o novato na fé é mais rápido e mais tranquilo e mais sedento para a gente trabalhar. Não é?
E aquele que já estava afastado, ou então está integrando, ele precisa de discipulado também, mas a coisa vai um pouco mais devagar, né? Então, o pastor Júnior também está tendo experiência boa aí de velocidade, também de intensidade, em razão dessa sede inicial. Sim. Mas eu tenho na verdade, um outro discipulado, que é o Márcio, que é alguém que assistiu a live, e a uma live dessas que eu faço, pública. Me procurou no direct, a gente começou a tratar e conversar, e eu propus para ele estudar a Bíblia, e a gente tem ido, né? Mas também, assim, alguém que já esteve firme numa igreja e hoje está desviado, e tem todos os seus traumas. Então, assim, é um negócio assim que é bem mais lento, né? Bem mais lento, está bem mais moroso. 3 encontros com ele, eu vou dizer para os irmãos, eu estou terminando a primeira lição com ele. E quase que não rende, porque a pessoa... porque sempre tem outros temas, outras necessidades, verdade. Né, e outras ações que realmente não podem, a gente não pode fechar os olhos, né? Não pode. A pessoa precisa realmente do cuidado de Deus. Não pode. Ô, pastor, mas respondendo um pouco o Fernando, eu tive uma percepção de que ela entende que ela precisa do Senhor, porque ela já experimentou dele, mas tem muita dificuldade com os ajustes que precisam ser feitos para isso. Né? Então, foi a percepção que eu tive depois do primeiro encontro, sabe? Mas eu acredito, eu disse a ela, eu falei, olha, você pode ter certeza que esse encontro foi promovido pelo Senhor, porque o Senhor é quem promove a reconciliação. Amém. Ele é que nos atrai para ele, né? Amém. Então, se você deu esse passo, pode ter certeza que, do mesmo jeito que quando a gente estava perdido, o Senhor foi lá e nos resgatou na cruz, ele tem prazer em te trazer de volta, em te ter perto dele de novo, né? Aí a gente precisa orar por esses casos, porque são pessoas que às vezes foram machucadas no trajeto, né? Ou por um ministério, ou por uma decisão difícil na vida, uma decisão pessoal, né? Difícil, e que às vezes elas vêm com um pouco de resistência. Ok. Emiliane, como é que está a situação do discipulado lá? Então, continua daquele mesmo jeito que eu tinha te falado, né? Eu tentei, a princípio eu enviei mensagens, eu tentei conversar com ela para a gente se conhecer melhor, né? Para ela saber como era, para a gente poder marcar um dia que fosse melhor para ela, mas assim, todas as minhas tentativas foram sem obter resposta. Visualiza a mensagem, mas não retorna. me responde. Hoje eu tentei novamente, mas assim, eu continuo assim, às vezes eu mando uma mensagem curtinha, né, de motivação, oro por ela, né, com um áudio por ela. Aí agora de tardezinho eu mandei uma mensagenzinha para ela de um versículo e tentei novamente falar com ela, assim, que eu estava qual dia que ela achava melhor para a gente começar, né? Mas até o momento que ela começou, eu também não tinha tido resposta. Então, eu continuo orando. Continuar orando. Ela foi muito receptiva comigo ao falar dessa... Quando eu falei da possibilidade de fazer o encontro, ela falou, é o que eu mais preciso. E talvez ela não está conseguindo. Então, os irmãos percebem aí que tem casos que ficam mais travados do que outros, tá, irmãos? Então, é a oração que vai lubrificar essa máquina aí, tá? Oração e o momento certo de Deus aí, nosso também, né, de agir. Eu queria assim, Fernando, que você falasse aí também, eu te passei um contato, né? Compartilha aí, como é que tá aí? Ok. Só um minutinho, eu estava sem microfone, agora consegui ativar. O pastor, é o Cristiano, né? Na verdade, o irmão tinha me passado o contato dele na semana passada. Na semana passada foi muito atribulada para mim, tive muito serviço para fazer, tive um relatório imenso que eu tive que terminar até na sexta-feira. Então, eu fiz contato com ele no fim de semana. Certo. Ele se mostrou muito receptivo. Muito né? bom. Muito receptivo, assim, muito animado. E eu combinei com ele o seguinte, como eu vou viajar agora nesse feriado, quando eu vou lá para a roça,
Sim. Eu fiquei de retomar com ele no domingo para a gente começar já na semana que vem o trabalho. Mas pela receptividade dele, eu acho que o trabalho vai fluir bem. Glória a Deus. Está muito receptivo. Glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. Então, eu estou preparando em oração, tenho orado por ele, para a partir da semana que vem a gente já começar, talvez como um encontro semanal. Vamos ver como é que está a disponibilidade dele, como é que a gente consegue combinar essa agenda, né? Tá bom, Fernando. Obrigado. Roberta, compartilha aí com a gente como é que está sendo discipulado com a sua nora. Realmente, assim, foi algo assim que Deus me deu de estratégia, né, pastor? Porque o quanto que eu já convidei e falei, né, há mais tempo atrás. Ela já chegou a frequentar a Assembleia de Deus quando eu estava aqui, quando eu estava na Assembleia. Foi algo de estratégia mesmo diante da pandemia, né? Eu fiz uma proposta para ela se ela poderia me ajudar no trabalho do seminário, que o projeto era missões e que eu ia desenvolver no Instituto Atos, que já tinha mais ou menos conversado com o senhor. E o segundo estágio do seminário é missões, né? E o professor falou que poderia fazer um discipulado, se quisesse escolher, poderia fazer um discipulado na igreja, marcar um horário, ou individual, ou mais pessoas. Perguntei para ela se ela não estava disposta a me ajudar. Ela falou, eu te ajudar? Sim, um trabalho de seminário. De que se trata do trabalho? Pessoal, olha, o trabalho é ler o livro de João e tem umas perguntas para você responder. Você vai aprender a palavra de Deus. Você gostaria? Ah, muito, ainda mais sem ir na igreja, né? Achou a ideia ótima. Sem ir na igreja, né? Ela gostou porque não tinha que ir na igreja. Excelente. Ela vem para minha casa, almoça, ou janta, ou toma café, ou come pão de queijo. Ela achou a ideia assim, né? Maravilhosa. Não tem que ir na igreja. Ela achou a ideia excelente. E a mais assim, ela levar um trabalho, a parte dela para o seminário, ela achou assim, chiquérrimo eu ter escolhido ela. Ela achou que era bem inferior a isso. Ela se sentiu bem aquém a isso aí, sabe? Aí eu disse assim, porque diante da pandemia, duas pessoas que eu queria próximo aqui, casos de risco, tem doenças, e eu vou ficar restrito em pedir a pessoa para colocar máscara. E você é da família, eu vou poder pedir para lavar as mãos, para desinfetar e tal. E aí a gente tem aquela dificuldade, né? Vem com as crianças. Lucas, de 11, e Esther, de 5. O Lucas está amando ver a mãe dele aprendendo a Bíblia, né? Ele fica todo empolgado de ver a mãe dele aprendendo a Bíblia. E assim, para a glória de Deus, a gente foi lendo o livro de João, né? O que a mulher samaritana falou sobre Jesus? O que tu és profeta? Olha o que Natanael fala sobre Jesus. Olha o que João Batista fala sobre Jesus. Olha que lindo, e tal. Aí vem a pergunta. Eu não sei se as lições que o pessoal falou aí são as mesmas que eu estou com ela. Aquela lição 1, 2, 3 e 4. Eu não sei se o pessoal está com a mesma. Eu estou com essa lição aí. Isso, e eu tenho que ir bem devagar, porque ela não entende nada, né? Então, eu tenho que... Deus está trabalhando aí em mim a paciência e a velocidade. Eu que estou sendo trabalhada nessa área, tá? De ficar bem paciente. Aí ela disse, foi respondendo. Quando chegou naquela pergunta, né? Quem é Jesus para você? Ela olhou para mim e disse assim, não, é difícil. Aí eu falei, você acha difícil? Mas para você, quem é Jesus? Aí ela responde, né? Um único Salvador. Então, assim, foi muito impactante. Eu segurei para não chorar perto dela, sabe? E aí estamos orando juntas. O Lucas diz que ela está orando em casa para almoçar, para dormir, está orando para alimentar, está orando para dormir. Os três, Esther, Lucas e ela, né? E meu filho tem criticado, pastor. Olha só, quem conheceu, né, viveu, meu filho tem criticado ela nessa área. Então, eu preciso muito das orações. Oração pelo Mateus. Pelo Mateus, para o espaço dela estar aqui. E ela resistir às críticas lá dele, que não é dele, né? Não é dele. Eu expliquei para ela que não é dele. Falei só, olha, o inimigo não quer que você aprenda a palavra. Mas tem sido um momento maravilhoso. Que bom. Maravilhoso. Fabrícia, compartilha aí com a gente, Fabrícia, como é que está sendo a sua experiência lá? Bacana, pastor, estou muito feliz. Eu conheci, né, semana passada, a Malu, que o senhor enviou para mim, e ela está super empolgada
Hoje mesmo, ontem eu mandei mensagem para ela confirmando, né? E ela falou que estava ansiosíssima para começar os estudos. E ela é uma gracinha, assim, ela tem mais ou menos minha idade também. É casada, tem um filho, chama Pedro, bem novinho também, se eu não me engano, ele tem, acho que bem novinho, neném, né? Acho que não tem nenhum neném, ano. Não tem nenhum ano. Mas, assim, no primeiro encontro, como, né, o pessoal já falou, foi mais para me conhecer ela, saber da história dela, né? A gente conversou um pouquinho sobre a Bíblia, né? Sobre conhecer nosso Deus, o quanto que a Bíblia é importante nesse aspecto. E ela está, assim, muito empolgada, graças a Deus. Eu acho que assim vai fluir bem. Que bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Iris, quer compartilhar, Iris? Como é que está aí em São João, discipulado? Então, tá bem legal. Eu tô dando discipulado para os adolescentes aqui da igreja. Já estava liderando eles. E assim, todos eles já iam na igreja, né? Só que eu tô achando muito legal porque acontece que alguns deles sempre conheceu a igreja, né? Sempre, não que eles não aprendem sobre Jesus, mas eu acho que eles têm um pouco de dificuldade da diferença de eu sou da igreja, eu sou de Jesus. E tá estando mais próximo e podendo, né, conversar sobre isso, igual essa lição eu só fiz uma até agora com eles, né? Tá. E a primeira é falando sobre Jesus. Aí eu sempre pergunto no começo, quem é Jesus para você? Aí eles ficam assim, nossa, é difícil responder, né? Não sei o que eu falo, não sei o quê. Aí vem aqueles adjetivos, né, que os personagens bíblicos falaram. Aí eu pergunto de novo, e agora, hein? Quem é Jesus para você? Aí eles vão falar, é o Messias e tal. Então é legal estudar isso a fundo com eles, mostrando para eles que Jesus que salva e essas coisas. Eu tô gostando bastante. Até agora foram 5 e amanhã tem mais um. Que bom. Graças a Deus, Iris. A Iris está com um monte de gente lá, né, pastor? A Iris está... Eram 5, ela está fazendo individualmente, né? Agora tem mais 6. Que bom. Né? E aí, Iris, aí fica a dica, né, de ver aí mais algum jovem, mais algum dos meninos aí ou das meninas que estejam disponíveis, né, para ajudar no discipulado aí, né? Para você não ficar sobrecarregado. Apesar que eu sei que ela... Eu era à toa, né? Mas agora eu comecei a... Estava tranquilo. Mas agora eu comecei a vender uns negocinhos. Empreender? Empreender uns doces. Tá ficando apertado, eu vou ver. Eu vou conseguir ajuda, sim. Tá joia. Depois a gente fala sobre isso. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Que eu vou passar rapidinho aqui para o conteúdo agora. Gente, discipular também é você oferecer apoio às pessoas que estão numa situação de isolamento, de solidão, é apresentar esperança, né? Quando a gente fala de discipular, a gente tem que ter uma visão mais ampla, porque a gente discipula o tempo todo, a gente ensina o tempo todo, e a gente está com a palavra de Deus apto para ensinar e para apoiar, é o que realmente Deus vai querer, vai usar, né? Então, o que eu pensei? Nós temos aqui algumas situações de reconciliação que a gente precisa estar tratando temas específicos. Temos o novo convertido, que já temos isso muito bem alinhado. Temos também os cristãos que estão enfrentando esse momento de muita tensão, que repercute também no aspecto psicológico, né? Hoje eu queria tratar exatamente sobre pessoas que vocês conhecem, que todos nós conhecemos e que precisam de uma palavra de apoio, não é? Diante desse isolamento. Nós estamos enfrentando o isolamento aí de igreja, né? A gente tem a expectativa de poder reverter isso logo, mas eu, o pastor Zé Augusto, o pastor Júnior, tenho certeza também que o Luciano tem observado que as pessoas estão assim, quase que obstruídas
pelo fato de estarem muito isoladas, muito sem comunhão. Lógico que o lar, na medida que ele também é alcançado por Jesus, ele é um lugar de apoio, mas nós também precisamos saber oferecer apoio nesse momento em que as pessoas estão se sentindo mais contristadas, abatidas, preocupadas, ansiosas. E aí, o que eu fiz hoje? Eu fiz aqui um apanhado de algumas posturas que o cristão deve tomar, deve ter diante dessa situação, tá, gente? Então, eu queria apresentar esses slides para você rapidinho, tá? É quase que não é uma pregação, mas ele vai numa evolução para que o indivíduo, com a palavra de Deus, consiga o conforto necessário diante desse momento de isolamento, tá? Então, onde é que está? Vamos ver onde é que está. Está aqui. Não. Ah, está aqui. Ok. Você consegue ver por aí, gente? Sim. Apresentando graça e esperança. Encontro de hoje, né? Então, nós não estamos sozinhos. Nós já sabemos que nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos de apoio humano, né? Do outro. Precisamos de Deus, mas nem sempre nós temos o outro, né? Então, foco número 1, a gente tem que voltar os nossos olhos para as coisas celestiais. Então, preencher a solidão com coisas vazias afeta a alma ainda mais, né? Aquilo que não é necessário pode prejudicar pelas reações negativas, né? Se você se envolve com algo que não é necessário, você fica ainda mais obstruído, né? Se você buscar realização nas coisas celestiais, essa é uma orientação clara, ao invés da gente procurar orientação nas coisas terrenas, né? Então, se você puder cortar o microfone aí, você vai me ajudar bastante, porque eu acho que está passando um caminhão aí, alguma coisa, né? Quando a gente olha para o alto, a gente olha para a recompensa. Mesmo solitário, a gente sabe que o nosso tempo na Terra é temporário, né? Deus, ele vai ver o servo dele buscando a ele, e no final, logicamente, nós estaremos eternamente com Deus. E aí, versículos que trazem o alento a respeito da tribulação. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, olhar para a recompensa é importante e definitivo, porque o tempo que nós passamos aqui na Terra é um tempo temporário, né? É um tempo breve, né? Então, mais uma vez, destaco aqui, 2 Coríntios 4,17. Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai também nas coisas que são de cima, né? Já estamos mortos, a nossa vida está escondida, né? Quando Cristo, isso aqui é apresentar esperança, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Precisamos confiar e intensificar também a nossa relação com Ele. Sabemos que Deus é fiel, né? Ele se importa conosco, né? E não importa quão sozinho o indivíduo esteja, Deus está lá. O amor de Jesus é mais do que o indivíduo possa conhecer ou compreender. Esse amor eu posso conhecê-lo ainda mais num momento como esse, né? Preciso buscá-lo pessoalmente, tá? Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Para onde me irei do teu espírito? Salmo 139, 7, 10. Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, o Senhor está lá. Se fizer no inferno a minha carne, a minha cama, eis que tu estás lá também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
Até ali tua mão me guiará, tua destra me susterá. Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 50, Isaías 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tiago 4,8. Josué 1, 5, 6. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo. Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, tua entrada, tua saída, desde agora para sempre. Salmo 121. Não temas, Isaías 41, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra da justiça. Isaías 43, 1 a 2. Diz o Senhor que te criou, Jacó que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Eu vos aliviarei. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação dará também escape para que possais suportar. E reforçar esse ponto aqui, gente, para o indivíduo ser mais ativo nos relacionamentos. Tem como a gente ser mais ativo nos relacionamentos, ao invés de esperar que outros venham até você. Então, é fácil a gente assumir o papel de vítima. E Satanás também nos alimenta desse mal-estar para nos fazer pensar que isso é verdade. E a gente se entregar à autopiedade, né? A tentação chega para que você mergulhe nos seus próprios sentimentos e aí você não sai daquilo. As pessoas não saem daquela situação. Então, antes que isso aconteça, saia e faça algo com e ou para alguém. Isso constrói amor, união, fraternidade, companheirismo, né? Aí tem lá versículos que estimulam o indivíduo a apoiar o outro, carregar as cargas, né? Gálatas 6:2. Ninguém tem maior amor que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, João 15:13, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda, vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos, né? E não atentar para cada um para o que propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O fato do indivíduo estar isolado em casa e achar que ninguém ligou para ele, que o pastor não ligou para ele, que o amigo não ligou para ele, que o irmão de igreja não ligou para ele, o camarada ficou lá e ele vai se afundando lá mais naquela situação, né? Então, aí o último desafio do indivíduo se tornar corpo de Cristo nessa situação, né? O corpo de Cristo é o melhor antídoto para a solidão. Todos aqueles que seguem a Cristo foram batizados em um só corpo, são o corpo de Cristo. No corpo nos tornamos um, apesar das nossas diferenças. Temos comunhão no Espírito, mesmo quando estamos sós. Somos de uma mente, um espírito, um propósito e temos um só objetivo, né? Nós que somos muitos, somos um só corpo, individualmente membros uns dos outros. Porque assim como o corpo é um, muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. 1 Coríntios 12:12 e 12:26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é errado, todos os membros se regozijam com ele. Efésios 2:19, né? Não sois estrangeiros, concidadãos dos santos, membros da família de Deus, né? E aí, no qual o corpo bem edificado cresce para templo do Senhor, né? Efésios 4:11 a 13. Ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas,
e aqui fala da necessidade do aperfeiçoamento dos santos através dos dons, chegando à unidade da fé. Então, irmãos, eu queria passar esses versículos para vocês, assim, rapidamente, para vocês se localizarem em uma situação de um irmão que você conhece, não é? De um irmão de igreja, não é? E você, de repente, ligar, isso é também uma forma de discipular, você não concorda comigo? Não é aquele discipulado tradicional que a gente conhece dos passos para aceitar Jesus, mas é para o indivíduo sair um pouquinho do lugar e sentir realmente parte de algo que Deus está fazendo no meio dessa confusão aí, tá, irmãos? Então, esse slide eu vou passar para os irmãos podem se utilizar dele até mesmo para compartilhar com alguém, né? Esse slide você pode compartilhar lá com seu amigo, né? Com seu irmão, ou com alguém que você identifica que pode ser beneficiado e será certamente beneficiado. Gente, porque quando nós damos atenção a um irmão e vamos fazer isso numa atitude de espírito, né, espiritual, Deus vai usar você. Deus vai usar você. E vai tirar alguém aí de uma situação de extremo confinamento. Tá, irmãos? Só para concluir o slide, que aí já vou dar a palavra para vocês, concluir o slide. O Elcimar já concluiu o discipulado dele com alguns. E eu já estou com modo avançado, tá, Elcimar? Okay. Aqui, argumentos em prol da existência de Deus, uma lição que foi desmembrada aqui, ó, em várias lições, eu colei aqui só para servir de exemplo, né? São 56 lições, tá? Que eu tenho e que você pode pensar por tema ou seguir a sequência. Então, você vai ter assim, um vasto material para cuidar de alguém num aprofundamento um pouquinho maior diante dessa... para aqueles que já concluíram, né? Agora, só rever aqui aqueles pontos. Aqui eu coloquei lá recursos de controle e apoio. O Atos 6 tem condição de comportar todos esses que estão sendo discipulados. Nós ainda não fizemos isso. Não se esqueça de falar sempre que a igreja tem um canal de áudio, um canal de vídeo, não é? Tem essa aqui é a minha relação de pessoas que estão sendo discipuladas, tá? Tem mais gente na outra página. E as dicas importantes, né? Por vezes o tema do dia será a necessidade imediata. Seja sensível àquela pessoa a necessidade da pessoa. Cuidado para que essa necessidade também não te ocupe demais e te faça fugir, né? Apresente sempre qual é o objetivo do dia. E não seja muito longo. De 30 a 45 minutos, tem gente que vai 1 hora, né, Elcimar? 2 horas, né? Oi? Não é? Uma hora, né? 1 hora. Então, ore diariamente, busque formar formas de interagir positivamente, não ultrapasse os limites, dependa totalmente de Jesus Cristo, homem discipula homem, mulher discipula mulher, e preste contas ao seu pastor ou supervisor. Sempre comunique, não é, conosco qualquer necessidade para a gente poder também estar oferecendo esse apoio para os irmãos aí. Tá? Okay. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Não, pastor, ficou claro. Eu só claro. queria saber o seguinte, pastor. Sim. Aquelas lições que o senhor me mandou, que eu te falei para... Sim, são 1, 2, 3, 4. Uhum. Com esse aí que começa, que tá todo mundo começou com aquelas lições. Isso. Aí, depois que todo passa para esse outro. Isso. Tá. Depois que passa para esse avançado. Com ela eu tenho que ir bem devagar, sabe? Não tem problema. Olha, eu tô discipulando 2 pessoas e assim, de uma lição daquela eu faço em 2 dias. Eu vou bem tranquilo. Para a pessoa mastigar bem o negócio. E volto, vou e volto. Outra entendeu? coisa que o senhor falou aí sobre os irmãos, alguém que está precisando de ajuda, um irmão sim, e tal. Sim. Eu percebi um dia desse
assim, a irmã não falou diretamente comigo. Me deu bom dia e mais tarde eu dei bom dia. Mais tarde ela colocou, você faz muita falta. Eu percebi que ela estava numa carência, né? Não era que eu fazia falta, ela estava sentindo sozinha. Aí eu, de imediato, gravei um áudio, orei com ela, ela agradeceu. No outro dia eu liguei, falei, epa, eu tenho que dar uma atençãozinha, porque está se sentindo sozinha, né? É uma pessoa mais idosa. Então, é umas coisas assim, às vezes a pessoa não vai falar diretamente que, eu estou me sentindo assim. Mas vai falar, você faz muita falta. Né? Estou com saudade de bater um papo com você. É porque está com uma carência. Talvez nem seja de mim propriamente dito. A falta de um filho, a falta de oculto, né? Que as pessoas mais velhas, a realização deles de ir à igreja, gente, é muito grande. É muita, é maior do que a da gente, vamos admitir, né? Então eu percebi assim. E daí a gente tem conversado toda semana. Que bate um papinho e ora junto. E aí você pega um versículo desse, situado em um desses pontos, você impulsiona o indivíduo. Né? Para não ficar falando qualquer versículo também, né, gente? Se você começar a falar muito do Apocalipse, o cara já está todo preocupado. Meu irmão, o cara tem um troço. Eu já estou no Covid, eu falo assim, a praga está chegando. E outra coisa, gente, na hora de abordar alguém, evita ficar falando desse negócio de doença, porque isso aí o pessoal já está muito saturado disso. Tá, gente? Tá bom? Ô, gente, foi um prazer, tá? Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Não esquece de me ajudar aí. A todos vocês eu peço que me ajudem em oração, mais no sentido, né? Família. Amém. Vou pedir a Esther, então, para orar, tá, Esther? Ora aí, agradecendo. Vamos orar. Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos perceber o cuidado do Senhor com nossas vidas. Amém, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, por este instrumento que temos na internet para poder fazer essa reunião, esse treinamento. Amém, Pai. Amém, e Jesus. que esse tempo, ó Pai, nada impediu da gente poder estar ajudando outras pessoas, discipulando e falando da Tua palavra, Pai. Senhor Deus. Verdade, Pai. Eu te peço que venha abençoar a nossa igreja, nos dando estratégia e criatividade, Senhor Deus, para podermos alcançar o objetivo que o Senhor já colocou no coração de cada um de nós, ó Pai. Amém, Senhor. Abençoe o pastor Cioli Pai. e sua família, que a cada dia, ó Pai, eles possam experimentar mais do Senhor, ó Pai. Amém, Pai. Guarda cada um de nós sob o Teu cuidado, ó Pai, contemplando, ó Pai, aquele que é o desejo do nosso coração e que possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Amém, Pai. Em oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, foi um prazer, tá? Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Saudades aí. Um abraço, pessoal. Paz. Boa noite. Tchau, tchau.